Bom, se não tem, vamos começar então. Imagino que vocês já estão vendo a minha tela. E Já. começando aqui então, vamos lá, onde que eu parei? Como eu repito a mesma coisa várias vezes, não vai ser difícil a gente achar aqui um ponto. Aqui. Então, lembrando aqui, tá aqui. A gente tinha, né, o esquema do autoencoder. Ele funciona assim, você vai, é parecido com o autoencoder, a gente vai ver as diferenças daqui a pouco, mas tá aqui uma entrada, a ideia é que você vai passar por um encoder, criar um vetor a z aqui de dimensão menor do que o vetor de entrada. Esse vetor z é uma codificação dessa entrada, daí o nome encoder, autoencoder, etc., variational autoencoder. E essa representação, ela agora passa a ser a entrada desse outro bloco que está aqui, que é o decoder, que decodifica essa entrada pequena e gera um vetor de tamanho similar, igual da entrada, e que é parecido com o da entrada. Mas o variational autoencoder, esse nome variacional aqui, depois vai ficar mais claro o que ele está querendo dizer. Aliás, pessoal, aqui uma outra coisa do nome, né? O autoencoder, o auto que está entrando aí, é porque você está fazendo uma codificação da sua própria, de você mesmo, né? Então é um autoencoder, é uma codificação de si mesmo, e aí isso volta lá do outro lado para decodificar a si mesmo do outro lado. Não é uma codificação de uma outra coisa. Então, o que tem de diferente aqui no Variational Autoencoder? Primeiro, a gente acrescenta uma estrutura probabilística aqui em cima do encoder. Para que isso vai ficar mais claro mais tarde. A gente já falou várias vezes, vai ser gerar novas imagens similares ao banco de entrada, mas que não são exatamente iguais, ter uma maior flexibilidade nessa representação. E como que isso é feito? A primeira coisa, a gente define esse encoder aqui do meio, eu vou forçar ele, eu vou fixar arbitrariamente, eu vou pedir que ele seja de dimensão pequena, estou escolhendo aqui uma gaussiana bivariada, bidimensional, isso é arbitrário, em geral isso aqui é pequeno demais, a gente vai querer nas aplicações reais que essa dimensão seja maior. Como é que eu escolho essa dimensão? Uma tentativa e erro, tá? Não tem. Mas aqui, só para exemplificar, vamos imaginar que a gente está pegando uma representação muito pequenininha, só bidimensional. Então, e essa bidimensional é uma gaussiana centrada no zero, nas duas coordenadas aqui da gaussiana. São independentes essas duas gaussianas e a variâncias iguais a 1. Não iguais, o desvio padrão é igual a 1. Então, é a matriz identidade aqui na matriz de variância e covariância. Então, essa vai ser a distribuição dos encoders. Se a gente olhasse, né, pegasse toda a base de dados, passasse tudo aqui pelo encoder, na hora que a gente olhasse os pontos dessas codificações aqui no espaço bidimensional de todo mundo, independentemente dos grupos, das diferenças que tem entre as imagens, quer dizer, olhasse a constituição de todo mundo aqui dentro, o que a gente veria é um globo, assim, né? Uma coisa meio circular, aqui na posição 00, e com um desvio de mais ou menos 1, né? De mais ou menos 1. Aqui o desvio está parecendo até um pouco maior do que 1, o desvio padrão, mas iria grosseiramente a maior parte das coisas entre menos 2 e 2, um pouquinho mais do menos 2. Talvez aqui até, se aqui tiver 30 mil, 40 mil pontos, é bem razoável de ir até 4 menos 4. Então esse é o Z.
É isso que a gente veria. Agora, a gente vai modelar essas outras duas caixas aqui com duas distribuições de probabilidade. Essa caixa aqui final do decoder, a segunda, ela tem que ter a dimensão da entrada, que é n, e a gente vai representar essa dimensão aqui, esse z passando por aqui, ele vai gerar um x aleatório aqui no final. Então, se eu passar duas vezes aqui, eu deveria ter dois x diferentes lá no final, não o mesmo. Talvez seja só um pouco diferente, mas não seria o mesmo. Toda vez que ele passar por aqui, o que você vai estar fazendo é gerando um novo x. Esse novo x depende do z que você escolheu. Então, se você escolher um z nessa posição aqui onde a gente está vendo, nessa posição aqui, vai ser um tipo de saída x lá do outro lado. Se você escolher um z em outra posição, como aqui embaixo, deve ser um outro tipo de x, possivelmente um outro dígito diferente. Então, o x aqui, ele depende do z que foi escolhido. Dado o z, dado uma posição nesse espaço bidimensional, ele gera um x. E como que ele gera? Bom, a gente vai gerar com os geradores que a gente sabe usar. São gaussianas. Gaussianas eu sei gerar, multivariadas, né? E como é que é essa gaussiana multivariada? Bom, se a imagem aqui é 1024 por 1024, esse vetor aqui, ele vai ter 1024 vezes 1024, vai ter 1 milhão de posições. É um valor a médio para cada posição da imagem, para cada posição aqui, para cada entrada do vetor de saída. E, por outro lado, a gente vai querer também uma estrutura de correlação agora. Agora eu não quero independência. Eu quero que, se essa posição aqui receber um valor, por exemplo, um valor muito branco, é possível que eu queira que os vizinhos dessa posição sejam brancos também, né, com valores altos, né? O branco é 255. Então, eu quero que isso aqui seja próximo de 255 e não próximo de zero. Próximo de zero não pode acontecer um branco intenso com um preto do lado, como aqui? Claro que acontece, mas é raro. Né? É difícil de acontecer aqui. Em geral, essas zonas de clivagem aqui, de boundary, de fronteira, elas acontecem raramente aqui na imagem. Então, tipicamente, o que você espera é que um pixel seja parecido com seu pixel vizinho. Ocasionalmente é diferente. Bom, mas tender a ser parecido não está forçando a ser sempre parecido. Então, essa matriz aqui é uma matriz de variâncias e covariâncias que vai ter que ser aprendida dos dados também. E ela, se esse vetor aqui tiver 1 milhão de posições, essa matriz é 1 milhão por 1 milhão. Bom, e a última coisa, essa posição aqui, essa caixa, ela é outra distribuição de probabilidade. Agora, o que nós estamos querendo é gerar o z a partir do x. Então, é uma distribuição dado um x, uma entrada, eu quero gerar um z agora, o z bidimensional. Então, como a saída aqui é um vetor bidimensional z, o que a gente vai ter é uma gaussiana bidimensional com um vetor de médias, as duas posições, a média para a primeira posição do z, a média para a segunda posição do z, e essas médias têm que depender do x. Por que depende do x? Ué, por causa disso aqui que a gente viu, ué. Se você estiver me fornecendo um x do tipo 1, uma imagem de 1, eu vou querer que o z que você vai me gerar, ele tem que vir dessa região aqui, desse pedaço do espaço latente. Se, por outro lado, você me gerar uma imagem, me fornecer um x que é um zero, uma imagem de zero, eu quero que o z venha dessa outra região aqui. Então, o tipo de z que eu vou selecionar, ele depende do x. Depende do x, tá? Ok. Beleza? Então isso aqui, a hora que a representação é empilhada, em vez de ser naquela caixinha, mas é a mesma coisa. Tem um encoder que recebe um x, ele vai ter que aprender como gerar um valor médio para a posição dos z's, e vai ter as covariâncias entre as duas posições dos z's, e com isso você seleciona, então, um z que tem essa média e essa variância. Cada vez que você passar aqui, se você passar o mesmo x mais de uma vez, você vai ter valores diferentes, z's diferentes. Não muito diferentes, mas diferentes. Você, por exemplo, com o mesmo x, com esse mesmo, se você passar essa coisa aqui duas vezes pelo encoder, ele uma hora vai gerar essa bolinha
Se você passar ela de novo, ele talvez gere uma bolinha parecida, essa daqui de cima. Talvez depois aqui, depois aqui, depois aqui. Mas mais ou menos por aqui, não muito longe dessa posição. Em seguida, então gera o Z. Agora o decoder. O decoder, você pode rodar ele desacoplado do encoder, depois que aprendeu as duas redes, né, você pode rodar ele separado, de maneira que você, agora, em vez de você passar uma entrada, escolher pegar um Z e passar de novo, você pode começar do zero aqui, já direto do decoder, depois de ter aprendido. Você sabe que como o Z tem uma distribuição gaussiana centrada no zero e com variância 1, você pode gerar valores aleatórios com essa distribuição de Z, ou seja, um ponto aqui no espaço bidimensional, um Z aleatório aqui, não conectado com nenhum X de entrada, e se você gerar um Z por aqui, o que ele vai fazer é gerar uma imagem de 7. Se você gerar um Z por aqui, esse verdinho, você deve gerar um 3. Se você gerar um Z por aqui, você vai gerar um 0, e assim por diante. Então, você pode, aqui no decoder, né, partir direto de um Z, gerar um Z aleatório aqui, gaussiano, e depois, dado esse Z, ele tem um vetor de médias e um vetor vai ter essa média e essas daqui são as distribuições, dado esse Z, desculpe, né? Então, fixado esse Z que você gerou, você então tem um vetor de médias para o X, para as posições do X, para 1 milhão de posições da imagem, 1024 por 1024, uma matriz de variância e covariância, e aí sim você gera uma nova imagem X a partir desses elementos. Fixado o Z, deixado o Z sempre lá constante, passar de novo, ele vai gerar um outro X um pouco diferente, mas parecido. Então, se você tiver escolhido um Z inicial, que é esse Z aqui, se você deixar ele fixado, você passa ele 2 vezes no decoder, ele gera primeiro essa daqui, se você passar de novo, ele vai gerar esse outro 1 bem parecido. E se você, mas você então não tem jeito de gerar um 7? Não. Se o Z for esse daqui, ele dificilmente consegue gerar um 7. Tá? Porque a região do espaço latente que gera 7, ela está por aqui. Uma dúvida, professor. Fala. Após treinar então isso quer dizer o seguinte, que após treinar um autoencoder variacional como esse, eu poderia escolher Z, digamos assim, propositalmente de acordo com o dígito que eu quero que gere? A gente ainda não sabe como fazer isso, mas se você tivesse essa imagem aqui, com esse mapeamento, sim, você poderia fazer isso. Acontece que duas coisas. Uma é, você não está usando label, esses labels aqui, supostamente você não tem esses labels, você recebeu um bando de imagens da internet, elas são de tipos diferentes, tem imagem de cachorro, de gato, disso e daquilo, só que você não rotulou essas imagens. Você passou as imagens lá no seu variational autoencoder, ele gerou um encoding aqui, mas você não sabe o que vai sair, não. Por enquanto, a gente não sabe. Daqui a pouco a gente vai ver como fazer essa geração condicional. Tá? Entendi. Na GAN também a gente vai conseguir controlar por isso, por features de entrada do vetor. Mas por enquanto, o que tem, assim, você gera aqui desse espaço e seja lá o que Deus quiser, vai sair alguma coisa lá do outro lado. Se você tivesse esse mapeamento, sim, você conseguiria escolher o tipo de dígito que você vai gerar. Tá? Mas, por exemplo, deixa eu falar uma coisa a mais. Você tem esse 1 aqui, parece que nessa região aqui, se você gerar aqui, ele gera um 1 deitadinho, tá vendo? Assim, inclinado aqui o 1, e Sim. não o pauzinho do 1 em pé, bem reto, ortogonal aqui com a base, com o chão. Sabe assim? Em qual é a região aqui que vai gerar uns onde esse pauzinho é reto? Não sei. Não sei. Aqui, eu teria que voltar lá na minha base, escolher umas imagens com esse pauzinho reto, aí ver aonde que ele vai jogar a codificação desses pauzinhos. Vai falar, olha, foi aqui, ó. Aqui nessa região, eu peguei lá umas 5 imagens com ela bem, né, supondo que a situação é muito simples, como essa daqui, um é bem retinho, e aí ele gerou 5 Zs aqui, ó. Um Z aqui, outro Z aqui, outro Z aqui, outro Z aqui, mais ou menos por aqui. Então, essa é a região que codifica esse tipo de imagem, que é a imagem de uns com o pauzinho do 1 reto, bem retinho. Entendeu? Entendi. Ok, obrigado, professor. Okay.
Então, o modelo que a gente especificou, ele não é válido como uma distribuição de probabilidade. Na verdade, ele é inconsistente. Isso é uma má notícia. Como assim? O que eu quero dizer com isso? É que a gente tem a distribuição dos dois, do x e do z, da codificação, dos dois simultaneamente, eu posso escrever essa distribuição aqui de duas maneiras. Eu posso condicionar em z, né? Então, seria isso daqui, x dado z vezes p de z, mas eu posso fazer na ordem contrária. Eu posso escrever essa mesma função, é a mesma função, só pode ser uma aqui, eu posso escrever ela dessa outra maneira. Ok. Então, eu tenho 4 distribuições do lado direito, você pensar que 2 aqui desse lado direito, mais essas 2 aqui do lado direito, essas 2 expressões elas têm que estar amarradas. Não tem jeito de deixá-las soltas, porque como elas todas duas representam a mesma função que está aqui do lado esquerdo, isso significa que eu não posso escolher arbitrariamente uma coisa para essa daqui, depois outra para essa daqui, arbitrariamente uma para essa e arbitrariamente uma para essa. Não posso escolher isso de maneira completamente maluca, porque o produto dessas duas tem que ser igual ao produto dessas duas aqui para todo x e z. Então, por causa dessa amarração, o que acontece é que se a gente fixar 3 dessas 4 que estão aqui do lado direito, 3 dessas distribuições, a quarta está determinada automaticamente. Por exemplo, essa daqui, ó, probabilidade de z dado x, dado uma entrada, você fala onde que está a codificação, como esse lado direito aqui é idêntico a esse outro aqui, eu isolo o p de z dado x, quer dizer, passo isso aqui para o outro lado, e tenho essa expressão. Então, se você fixar essa e essa daqui, essas 3 que estão aqui, automaticamente essa daqui está fixada. Eu não posso falar assim, escrever isso, escolher uma para essa e essa, automaticamente isso aqui está determinado, mas agora eu venho e dou um x aqui e falo, não, o meu p de z de x vai ser outra coisa. Não posso. Por exemplo, eu escolhi o p de z lá atrás como sendo uma gaussiana bidimensional 0 e 2. A p de x, que está aparecendo aqui, eu não tenho uma fórmula matemática para ela, mas ela está fixada pelos dados realmente observados. Isso aqui é a distribuição que gera imagens para mim. Então, é o Deus ex machina lá que foi lá e está gerando as minhas imagens do MNIST. Esse Deus chama Ian LeCun. Esse pesquisador ganhou o Turing Award aí, poucos anos atrás. Ele que criou o dataset, né? Então, é como se fosse lá um Deus que está gerando aquelas imagens ali, aquelas 60 mil imagens que fazem parte lá do meu MNIST. Sei lá como é que... Por exemplo, esse cara aqui que está gerando essas imagens, ele está fazendo com que a quantidade de 1s seja igual à quantidade de 2, que seja igual à quantidade de 3, de 4, de 5, de 6. Além disso, esse P de X, de alguma maneira, eu não sei por que ele faz isso, mas as bordas das imagens que são geradas são sempre pretas, sempre tudo escuro. Nunca tem, por exemplo, um dígito atravessando aqui a borda, um branco aqui nessa bordinha, ou nessa outra, não tem. Então, essas coisas estão amarradas aqui na P de X. Eu não tenho uma fórmula para P de X, ela não estou dizendo que ela é gaussiana, não estou dando uma fórmula. Eu não sei qual que é a fórmula, mas que ela existe, existe. É o procedimento que está gerando essas imagens aí de dígitos. Em seguida, a gente especificou essa daqui. Essa daqui eu estou forçando ela. Supondo que eu consigo forçá-la a escolher pesos para minha rede neural, eu estou dizendo que essa x dado z, ela vai escolher um vetor de z's aqui, a média para os pixels das minhas imagens, aqui a matriz de variância e covariância, tem talvez uma fórmula aqui baseada em rede neural, aqui também outra, mas em suma, essa é uma distribuição que eu estou fixando. Então, automaticamente, a distribuição contrária aqui, trocando o z com o x, ela está determinada. E ela não vai ser essa distribuição aqui. A menos que tenha assim um... Por que ela não vai ser? Porque muito provavelmente essa P de X não é uma gaussiana simples. Isso aqui seria um absurdo de coincidência.
que ela desse exatamente isso daqui. Então, e daí? O que tem? A gente tem um problema aqui, mas eu vou ignorar esse problema por enquanto e volto nele mais tarde. Então, vou continuar com esse tipo de especificação que eu fiz. Como que eu aprendo o modelo? Eu vou aprender o modelo usando uma função de custo. Então, ignorando por enquanto esse problema que eu acabei de apresentar, eu vou ver como é que os parâmetros φ e θ das redes do encoder e decoder podem ser aprendidos com os dados. A gente precisa de uma expressão para o custo de não replicar os dados de entrada, mas obter entradas similares. Ela tem que ser função dos parâmetros φ e θ, senão eu não consigo, né, otimizar as redes em φ e θ. E vamos chamar de x-chapéu, a saída do decoder vai para um exemplo de entrada x. Essa saída aqui ela é aleatória, né? Ela vai ser, se eu passar a mesma entrada duas vezes, saem duas coisas diferentes lá do outro lado. Eu posso pensar em achar os parâmetros φ e θ que minimizem essa quantidade aqui, mas isso não vai funcionar. Estou olhando a diferença entre a entrada e a saída elevada ao quadrado. Por que não vai funcionar? Bom, o AE, o autoencoder, ele tinha esse x-chapéu aqui igual a essa solução, e esse x-chapéu era uma função determinística das redes. Supondo que você foi lá e fixou os parâmetros das duas redes, da rede de entrada e da rede de saída, se você pegar uma imagem de entrada e passar ele duas vezes no autoencoder, a saída é a mesma, não muda, é a mesma coisa. Então, aqui no L, nessa expressão, esses dois parâmetros, o φ e o θ, eles aparecem explicitamente nela. A gente consegue derivar o L com respeito a φ e θ, mas esse não é mais o caso com o vai. Por quê? Porque aquele x-chapéu que está aparecendo aqui não é um valor fixo, determinístico, uma função simples da entrada, uma função matemática direta da entrada, determinística da entrada. Não. Esse x-chapéu é um vetor aleatório, cuja distribuição de probabilidade depende do φ e do θ. Não é o x-chapéu depende diretamente do φ e do θ, do φ e do θ, mas a distribuição que gera esse x-chapéu é que depende do φ e do θ. Vejam que esse x-chapéu que está aqui, ele é aleatório. Então, ele não é a mesma coisa. Se eu passar o x duas vezes, eu tenho dois x-chapéus diferentes. Qual que eu vou pôr aqui? Eu vou passar cada x aqui uma única vez e aí vou tentar ter uma solução para esse camarada? Isso não vai funcionar, porque para eu passar eu preciso ter os tetas e os φs, mas é isso que eu estou querendo encontrar. Quem que é o teta e o φ bom para eu passar isso daqui? Então, pessoal, tentando não complicar demais, se isso não está ficando tudo muito claro, depois dá uma passada nesse vídeo, aí, nesse pedaço do vídeo de novo, mas a ideia é ter uma função de custo mais adequada. Aqui que entra, talvez, assim, a parte mais delicada do Variational Autoencoder. A gente adota uma abordagem probabilística. A gente obtém a verossimilhança dos dados observados, eu consigo escrevê-la teoricamente, né, assim, conceitualmente. Eu não tenho a expressão para o P de X, a distribuição que gera as imagens X, a distribuição marginal que gera o X. Mas, supondo que eu tenha uma fórmula para ele, que eu pudesse escrever, o que seria a log verossimilhança? É o log da distribuição conjunta dos dados. Como eu estou supondo que as imagens aqui que fazem parte do meu dataset são instâncias independentes, né, exemplos independentes, o que eu tenho é o logaritmo da distribuição conjunta, é simplesmente o produto das distribuições de cada uma das imagens individuais. Então, por causa do log aqui, o que era produto vira um somatório. Então, a soma do log das probabilidades das imagens individuais. Então, vamos olhar só para um exemplo, porque essa log verossimilhança aqui é a soma sobre todos os exemplos, mas, então, já que é a soma, vamos olhar só para um deles aqui, só para um aqui, tá? Então, o log leak está aqui, estou olhando só para um exemplo, tá? Então, é o log leak de um único exemplo, que é só um desses elementos aqui, para não ficar carregando a anotação, tá? Só para poder tirar esse izinho aqui, que é o índice do exemplo.
Então, pensando aqui em um único exemplo, eu tenho o log do P de x. O que ele é? Bom, ele é o log. O P de x é a mesma coisa que integrar a distribuição conjunta Pxz em z, os valores z. Essa distribuição, então, integrando, né, a variável z aqui, o que eu obtenho é exatamente a distribuição do x sem nada, marginal. Bom, essa distribuição conjunta, eu posso quebrar ela e escrever ela desse jeito aqui, quebrando x dado z vezes o p de z, integrando ali no p de z. O φ do encoder, aqui está aparecendo o p θ de x. O θ é o conjunto de pesos que está associado com essa distribuição aqui, de dado o code, né, é do decoder. O θ é o do decoder. Dado o z, ele gera o x. Mas nessa expressão aqui não está aparecendo o φ do encoder, os parâmetros do encoder. E por que não está aparecendo? Bom, porque o pz de x está automaticamente determinado. Lembram aqui do que eu falei anteriormente? Aqui, que você não pode sair escolhendo coisas completamente ao acaso ali. Bom, mas vamos lá, vou continuar aqui. Para tentar obter a verossimilhança de outra maneira, então, o que acontece? Está automaticamente determinado, mas eu não sei quem que é o φ dessa coisa que está automaticamente determinado. E se ele não aparecer aqui na minha função de custo, gente, só um detalhe para quem não fez fundamentos estatísticos ou não lembra aí dessa parte, as funções de custo que a gente aprende em Deep Learning são todas funções de custo que são a log verossimilhança dos dados. Se for um modelo do tipo regressão, predição, é mínimos quadrados que corresponde à verossimilhança de dados gaussianos. Ou então, se for, sei lá, log cross-entropia, aquilo é simplesmente a verossimilhança de distribuições multinomiais. Ou então, se é binário na saída, 0 ou 1, é a distribuição da regressão logística. Então, é a log verossimilhança da logística, da regressão logística. Então, no fundo, é uma associação muito intensa aqui. Não sei se o Flávio enfatizou isso lá no início do curso. Se isso aqui estiver meio confuso de log verossimilhança, é só você lembrar disso. A função de custo é, no fundo, uma log verossimilhança. Mas, para isso, então, o que eu vou fazer para tentar escolher, saber quem que é o φ, forçar ele a aparecer na minha função de custo, eu vou obter a verossimilhança de outra maneira, e para isso eu vou precisar da medida de distância de Kullback-Leibler, ou da divergência de Kullback-Leibler. Vamos recordar ela aqui. Então, aí os dois, o Kullback e o Leibler, que eram estatísticos, probabilistas, matemáticos. Não tem uma fronteira muito clara entre essas coisas, não, né? E o que esses caras propuseram, a medida KL, ela é uma medida de distância entre distribuições de probabilidade. E é fortemente baseada na teoria de informação do Shannon. Como é que ela funciona? Como é que a gente mede distância entre distribuições? Quando você tem duas grandezas físicas, A e B, duas massas, duas velocidades, duas cargas elétricas, a gente sabe dizer se A e B são aproximadamente iguais ou muito diferentes. E quando você compara distribuições de duas variáveis aleatórias, x e y, quando que você pode dizer que elas são muito diferentes? Como é que você mede isso? Por exemplo, vamos supor que você tem uma variável x, que é uma gaussiana 0, 1, uma variável y, que também é uma gaussiana, mas com uma média diferente, a média agora é 1, e o desvio continua sendo 1 também. E aqui você tem uma z, que também é uma gaussiana, mas centrada em 5 e com desvio de 1. A gente espera que a distribuição de y seja uma distribuição próxima, não muito diferente da distribuição de x, e seja bastante afastada da distribuição de z, que é essa outra aqui. Beleza, nesse caso foi fácil, né? Mas e se você escolher como z essa outra aqui agora? Essa distribuição, ela é uma gaussiana também. Estou comparando aqui x e y, estou olhando para x e y, e estou querendo saber agora, o y está mais próximo de x ou mais próximo de z, onde o z é uma gaussiana centrada em meio, no meio do caminho entre essas duas aqui,
e com uma variância ou um desvio de 2. Acho que eu devo ter posto o desenho. Aqui, ó, esse aqui era o primeiro caso. Eu tinha x e y, essas duas pretas aqui, e aqui a z. Então está muito claro que essa y que está aqui, ela está mais próxima de x do que de z. Quer dizer, eu quero uma medida que, essa intuição que eu estou vendo, eu estou olhando as densidades de probabilidade, e, portanto, o tipo de ponto que é gerado, o tipo de valor que é gerado por causa da distribuição, eu vejo que os valores vindos dessa distribuição aqui tendem a ser muito diferentes dos valores vindos dessas duas aqui. Então, essas duas estão mais próximas entre si do que essa outra. Bom, mas e se a gente for para essa daqui agora? Aqui você tem o x e o y como antes, e a z é essa daqui agora. Então, se a gente começar a complicar um pouquinho, principalmente se a gente sair de distribuições univariadas, passar para distribuições multivariadas, não é muito simples a gente tentar uma medida que meça o quão distante vão ser pontos aleatórios escolhidos de uma distribuição vis-à-vis os pontos vindos de outra distribuição. Como é que você mede, então, a distância entre esses pontos aleatórios que virão? Existem muitas medidas de distância entre distribuições, não é pouca não. Se você jogar aí na Wikipedia, Distance Probability Distribution, você vai ver, tem um monte lá. Eu listei algumas aqui, nós estamos ficando com pouco tempo, não vou ficar gastando muito tempo com elas não. Mas tem, por exemplo, medidas do Kolmogorov, Hellinger, variação total, várias medidas aqui, várias intuitivas, várias bem razoáveis, etc. Entretanto, a distância que gerou mais resultados teóricos e práticos foi a medida de distância de Kullback-Leibler, que ela está definida a seguir, e eu vou denotar ela por KL, por causa do nome dos dois. Para definir essa distância, vamos supor que a gente tem duas distribuições, F1 e F2, competindo como modelos para descrever alguns dados. Então, você tem uma S aqui, seria o suporte da distribuição F1. O que é suporte? Se for uma distribuição, uma variável, um vetor aleatório, uma variável aleatória contínua, discreta, desculpa, é o conjunto dos pontos em que a variável assume uma probabilidade positiva, e que tem chance de acontecer. E se for o caso contínuo, é aqueles em que a densidade de probabilidade é maior que zero, estritamente maior que zero. Então, isso aqui é chamado de suporte da distribuição. E vamos assumir que o suporte é idêntico das duas distribuições. Para cada z no suporte, eu vou calcular a surpresa ocasionada por gerar esse z sob a distribuição F1 e sob a distribuição F2. Então, para cada z pertencente ao suporte, os dois têm o mesmo suporte, quer dizer, é um valor que é possível de ser gerado tanto pela distribuição F1 quanto pela distribuição F2, a gente vê a surpresa. Eu vou representar ela dessa maneira, daqui a pouco a gente discute por que a gente está usando esse símbolo aqui, mas vai ser menos o logaritmo dessa densidade ou função de probabilidade de você ver esse número z vindo da distribuição FI. Eu tenho duas, F1 e F2. Então, se as duas distribuições são parecidas, a gente espera que essas surpresas aqui sejam similares para todo z. E a diferença de surpresa, que é a diferença desses dois valores, é simplesmente o log dessa razão. Então, no fundo, você compara a chance de gerar o z pela F1 com a chance de gerar o z pela F2. E toma o logaritmo disso, dessa razão. Quando esse valor aqui é igual a zero, significa que esse é igual a esse, né? A chance de gerar o z, mesmo que o z seja improvável, mas ele é tão improvável na 1 quanto é na 2, de maneira que essa razão aqui deu 1, exatamente 1. Log de 1 é zero. Então, quando isso aqui for zero, é porque o numerador é igual ao denominador. Se esse valor aqui for maior do que zero, é porque tem mais chance de gerar o z pela distribuição 1 do que pela distribuição 2. Então, depois de fazer isso, a gente... Eu estou vendo aqui que eu já cortei alguns slides, porque não ia dar tempo. Só para falar que eu acho que eu troquei isso. Quando eu estou olhando... Vamos supor que eu estou olhando essa razão aqui. Quando eu estou olhando o logaritmo, eu estou olhando, então, essa medida, que é essa razão, numa escala geométrica.
Vamos pensar o seguinte, vamos supor que esse cara aqui, que eu estou usando aqui o logaritmo na base 2, imagine que seja o log na base 2. E aí, na hora que eu faço esse cálculo aqui, eu calculo essa razão, etc., tomo o logaritmo, vamos supor que deu 1, isso daqui. Então, o que significa 1? Significa que essa coisa aqui, então eu passo 2 lá para cima, né? Significa que essa coisa aqui, ela é 2 vezes essa outra daqui de baixo. Ela é 2 vezes maior do que a de baixo. Isso é quando essa medida aqui for igual a 1, então. Pensando aqui no log na base 2. E se essa medida aumentar e, em vez de 1, ela for igual a 2 agora? O que vai acontecer? Bom, passo 2 lá para o outro lado, né? Vai ficar 2 elevado a 2. Então, o que está acontecendo é que essa medida aqui agora, ela não é só 2 vezes maior do que essa outra, ela é 4 vezes maior do que essa outra aqui. Então, aumentou em uma ordem de grandeza na escala binária. Se for 3, ela vai ser 2 a 3 vezes maior. Então, o que a gente está olhando, se eu estivesse olhando na escala 10, log na base 10, o que eu estaria olhando é quantas casas decimais de diferença que eu tenho entre a F1 e a F2. Tá? Então, né, só para você pensar depois aqui sobre o que isso aqui significa em termos de lado função logaritmo, lá do ensino médio mesmo e tal. Então, o que eu faço? Bom, o que acontece é que eu quero ter uma ideia global, um resumo da diferença de surpresas, considerando todos os valores possíveis de Z, e não apenas um único número, um único Z. Eu quero comparar as distribuições. As distribuições, elas põem massa de probabilidade num conjunto enorme de valores possíveis, às vezes infinitos valores possíveis. Então, eu quero ter uma ideia média, qual que é o tamanho médio dessa quantidade aqui. Então, vou olhar para uma média ponderada sobre todos os valores possíveis de Z. Quero dar mais peso a essas discrepâncias aqui, associadas aos valores de Z que têm mais chance de ocorrer. Bom, mas como assim mais chance de ocorrer? Porque você tem 2 modelos possíveis, ou o modelo 1 ou o modelo 2. No modelo 1, alguns valores têm mais chance de acontecer. No modelo 2, outros valores têm mais chance de acontecer. Então, você tem que escolher um desses modelos de probabilidade para ter uma ideia dessa discrepância média entre as duas distribuições. Quando você for fazer essa média, você tem que dizer quais são os Zs mais comuns de acontecer. Então, de uma maneira um tanto arbitrária, eu vou escolher um dos modelos, esse F1, para descrever a frequência desses valores de Z. Então, eu vou olhar, a medida de Kullback-Leibler, ela vai ser definida, no caso contínuo, como sendo calcula a discrepância, o quanto que F1 é maior ou menor do que F2, eu peço isso numa escala log, de maneira que eu estou olhando numa escala geométrica, né, em ordens de grandeza, e vou olhar para essa quantidade ponderando pela chance do Z aparecer pelo modelo 1. Então, e se eu tivesse escolhido o F2? Você pode escolher o F2 aqui, não tem problema, é arbitrário quem que você vai escolher. Só que a medida do Kullback-Leibler, ele põe aqui, ele define uma delas, arbitrariamente está definindo uma delas, e ele põe, aqui ficou aqui no numerador, é a que aparece aqui. Então, essa é a definição arbitrária. Você podia definir do outro jeito também, teria que mudar lá os resultados, etc, etc, mas não tem... Isso aqui é arbitrário. Tá? Mas o fato é que a gente precisa escolher alguma para entrar aqui. E aí é essa que é escolhida. Se for o caso contínuo, isso vira uma integral. Se for o caso discreto, fica o logaritmo, né, a razão das probabilidades sobre cada valor possível, e você multiplica isso pela chance dele acontecer. Sempre escolhendo por um dos modelos, nesse caso o modelo 1, que é o modelo que aparece aqui no numerador. Então, você pode pensar que esse KL, essa medida, ela é equivalente ao seguinte algoritmo. Imagina um algoritmo que faz o seguinte. O x é uma variável aleatória que tem densidade F1. Gera um valor aleatório x sobre F1. E calcula essa quantidade aqui. Como o x é aleatório, essa quantidade também é aleatória. Ela faz o seguinte, quão mais provável esse número x que você acabou de gerar pela F1,
quanto mais comum é esse cara na F1 vis-à-vis a F2. Você usou a F1 para gerar, e você está olhando, esse cara, ele é mais provável na 1 do que na 2? Quanto mais provável? 2 vezes mais provável? 3 vezes? 4? Na verdade, é menos provável na 1 do que... Embora você tenha gerado na 1, ele acaba aparecendo mais facilmente se você escolher a 2. Então, essa razão aqui é meio, por exemplo. Calcula isso, mas calcula isso na escala log. E, em seguida, o que você vai fazer é fazer isso várias vezes. Esses 2 passos aqui, várias vezes. Escolher vários x aleatórios. Para cada x aleatório que você escolher da F1, você calcula essa quantidade e, no final, você tira a média desses valores aqui, que você calculou, dessas discrepâncias. A média dos muitos valores que você está tirando sob a F1, a média desses valores aqui. Então, é isso que é a medida de Kullback Leibler. Escolhe esse x aleatório pela F1, calcula essa quantidade aqui e toma o valor esperado dessa quantidade, ou, né, uma aproximação empírica seria, simula muitas vezes e tira a média no final dessas quantidades aqui que você simulou. Então, tá aqui alguns exemplos, gente, eu não vou gastar aqui não, senão não vai dar tempo. Tá? Aqui eu estou mostrando como é que você calcula Kullback Leibler, se as distribuições forem 2 Poissons, tem aqui uns casos, então, os casos, isso aqui não vai dar tempo de falar isso. Bom, como vocês viram antes, o KL, eu tive que escolher arbitrariamente uma das distribuições para colocar para fazer a ponderação aqui, né? A ponderação aqui. Eu não escolhi a F2, eu escolhi a F1. Então, e isso, quem que está entrando aqui no numerador, quem que está entrando aqui, está nessa notação aqui. É a primeira que está aparecendo aqui. A primeira que aparece aqui é a que entra aqui, é a que também está aqui nesse numerador. Então, o KL de F1 e F2, será que ela, se eu trocar essas duas aqui de posição, dá a mesma coisa? Não, não dá, não. Elas são diferentes aqui. Por causa disso, essa medida de KL, ela, matematicamente, ela não pode ser chamada realmente de uma medida de distância, porque quando é uma distância matemática, a distância independe de você dar ordem aos elementos. A distância entre F1 e F2 teria que ser igual à distância entre F2 e F1. Então, por causa disso, às vezes as pessoas não gostam de usar a palavra distância para KL, usa divergência, a divergência de F1 e F2. No entanto, eu continuo usando o nome de distância mesmo, que é a notação, que é comum aí as pessoas chamarem de distância mesmo. E outra coisa também é que, às vezes, em alguns problemas, por exemplo, na GAN, a gente vai ver que vai aparecer de novo a KL, mas vai aparecer, importante lá, ele fala o seguinte, já que são diferentes, eu vou calcular a medida de KL numa direção, colocando a F1 aqui, depois troco de posição esses dois e tiro a média das duas. Então, isso aqui fica agora uma medida de distância. Ah, isso aqui agora é uma medida de distância matemática? É. Essa daqui é, tá? A Jensen-Shannon, ela fica caracterizada desse jeito, fica simétrica, né? E a gente consegue também calcular essa medida de distância KL entre gaussianas. Então, se eu tiver gaussianas genéricas aqui, eu consigo calcular a medida KL. Aqui é uma conta longa, mas não importa muito, a gente tem uma fórmula aqui. Então, entre gaussianas eu tenho. Eu vou pular essas partes aqui. E a gente vai precisar falar sobre minimizar essa medida de distância KL. Suponha que a gente tem uma distribuição, densidade G, que é a verdadeira densidade que gera os dados observados. E a gente propõe um modelo parametrizado como aproximação para G. Por exemplo, pode ser uma rede neural. A rede neural é um modelo com parâmetros, então, uma rede neural que vai gerar um vetor de médias, um vetor de variâncias, que seriam a parametrização da distribuição. O modelo vai ser uma classe, um conjunto de densidades para esse vetor y que a gente tem, que é gerado por essa distribuição aqui, essa densidade verdadeira, e que em geral é desconhecida. Eu não sei o que gera realmente o tipo de imagem, sei lá, rosto de celebridade. Qual que é a distribuição que gera o rosto de celebridade? É uma distribuição complicada, que depende dos processos de gosto das populações do mundo, depende de
depende de uma série de fatores sociais, econômicos, etc., que eu sei lá como controlar isso e modelar isso matematicamente. No entanto, vocês já viram isso em vários lugares, eu consigo criar uma rede neural que gera imagens fake de celebridades. Então, eu posso pensar em tentar criar um modelo de probabilidade, uma densidade de probabilidade para gerar os vetores y, e esse vetor de probabilidade está indexado por um conjunto de pesos aqui, de parâmetros. Eu vou denotar essa distribuição aqui só por f θ. E aí uma estratégia interessante para modelar os dados que são gerados pela G desconhecida é procurar, então, na classe da minha rede neural, no meu conjunto de possibilidades, aqui basta variar os pesos, né, para gerar diferentes distribuições, eu quero achar aquela distribuição que minimiza a distância entre a G e um elemento dessa classe F aqui. Então, eu vou procurar dentro dessa classe aquele vetor de pesos, vou denotar ele por θ0, é um vetor de pesos específico, tal que essa densidade aqui, agora com o θ igual a esse vetor θ0, seja a mais próxima possível, essa densidade é a mais próxima possível de G, a mais próxima no sentido da distância de Kullback-Leibler. Então, eu vou estar querendo procurar quem é o θ0, que seja o argumento em θ para essa expressão. Quer dizer, pega a função KL, pega G, pega um elemento qualquer, né, uma distribuição, uma das distribuições, escolhe um θ qualquer aqui. Bom, quem é, minimiza essa quantidade, varre o espaço possível de θ e acha o menor desses valores. Quem é aquele θ? Quem é o argumento θ que minimiza essa KL aqui? Esse cara é o θ0, é o que eu estou chamando aqui de θ0. Então, se eu não puder trabalhar com G, o melhor que eu posso fazer é trabalhar com essa distribuição que é a mais próxima de G possível. Dentro da classe aqui, da coisa que eu sei trabalhar, do meu modelo, eu tenho aquele elemento que melhor aproxima a G. Então, o que eu vou precisar calcular a KL, a distância KL entre a G desconhecida e essa f θ. O que é isso? Bom, isso vai ser a distância KL entre as duas, é o valor esperado sobre G de log dessa razão, onde esse y que está aqui ele é escolhido ao acaso pela G, a distribuição verdadeira. Então, está aqui. Log de razão, né, é a mesma coisa que o log da diferença. Esse primeiro termo que está aparecendo aqui, ele não depende do θ. Só depende da G desconhecida, que não é modelada por uma rede neural. Sei lá o que é a verdadeira distribuição que gera imagens de celebridades. Então, para minimizar essa distância, quer dizer, achar o θ que torna mínima essa distância, basta olhar para esse pedaço aqui. Então, olhando para esse pedaço, eu quero achar o θ0 que minimiza Kullback-Leibler entre as duas, mas é a mesma coisa que achar o θ que minimiza esse, como isso aqui está negativo, minimizar isso daqui é a mesma coisa que maximizar esse pedaço aqui, torna máximo isso, por causa desse negativo que está aqui. Então, é o argumento θ que maximiza essa quantidade. Como é que eu encontro esse elemento? Como é que eu acho isso? Em alguns casos simples, é possível você fazer isso, encontrar uma fórmula para encontrar esse θ0 aqui. Então, deixa eu fazer uns exemplos bem simples aqui. Vamos supor que a gente, por acaso, não está gerando nenhuma imagem, nada. A gente está gerando... eu tenho dados, eles vêm de uma distribuição contínua arbitrária, G. Os meus dados são escalares, são números só. Tá? E eles estão vindo, eles são valores contínuos. Então, diz uma G qualquer que gera esses dados contínuos. Eu quero aproximar essa G desconhecida por uma gaussiana. O que eu posso usar como gaussiana para estimar esse G aqui? Então, θ, meu vetor de parâmetros, é a média e a variância da gaussiana que eu quero usar. Como encontrar, se é que existe, uma gaussiana, que eu vou chamar de μ0 e θ0, e σ0,
que melhor aproxima uma densidade G arbitrária. E eu quero achar esse cara aqui minimizando o Kullback Leibler. Então, aqui está a G arbitrária e eu quero achar a gaussiana que minimiza isso aqui. Consigo achar isso? É possível, sim, não é difícil. Aqui eu vou deixar a fórmula aqui para quem quiser acompanhar isso depois, mas como a gente encontra, né, como eu tenho uma fórmula para o modelo, que é a gaussiana, o que significa que eu tenho que maximizar essa expressão. Maximizar essa expressão é a mesma coisa que maximizar isso daqui, e aí o resultado, aqui está uma longa explicação, mas o resultado disso é que o que você tem que escolher como μ0 é o valor esperado da x pela g e, como sigma zero, a variância da x pela g. Então, deixa eu só dar um exemplo aqui, rapidinho. Vamos supor, por exemplo, que eu estou usando essa distribuição aqui, essa exponencial dupla, essa aqui que tem esse pico aqui, esse ponto na ponta. Essa não é uma gaussiana. Isso não é uma gaussiana. Qual que é a gaussiana que melhor aproxima essa distribuição exponencial dupla aqui? Essa G aqui chama exponencial dupla, você pode olhar lá na Wikipedia o que é ela. O que é isso? Bom, essa exponencial dupla, ela tem um valor esperado de 1 e uma variância de 1. Então, a gaussiana que melhor aproxima é a normal com média 0 e variância 1. É essa gaussiana aqui pontilhada. Nenhuma outra gaussiana fica mais próxima, em termos da distância de Kullback-Leibler, dessa exponencial dupla, do que essa escolha simples aqui de gaussiana 0,1. Um outro exemplo. Vamos supor que eu tenho uma gama com parâmetros alfa e beta. A gama é uma distribuição de probabilidade que está só sobre o eixo positivo, aqui, só sobre o lado positivo. E é essa distribuição contínua aqui, essa linha preta aqui contínua. Essa é a gaussiana, ela não é simétrica, ela não tem a chance de gerar valores negativos, é essa aqui, essa daqui. Mas eu quero aproximar essa gaussiana, eu quero aproximar essa gama por uma gaussiana. A gaussiana, ela é simétrica, ela dá valores... então, você pode até discutir se a gaussiana seria o melhor modelo que você poderia adotar para tentar ajustar uma gama. Será que eu deveria usar mesmo uma gaussiana? Bom, não vou entrar nesse... Eu estou dizendo, supondo que a gente fixou que eu quero procurar o meu modelo como sendo uma gaussiana, igualzinho você também seleciona. Você vai selecionar, eu quero usar uma rede neural. É um deep learning aqui. Agora, quais são os parâmetros que melhor aproximam os meus dados aqui do ponto? Você já fixou o modelo. Então, você quer, dentro da classe do modelo, você quer achar aquele elemento da classe, aqueles valores para os pesos que melhor aproxima. Então, nesse caso, a gaussiana que melhor aproxima essa gama é, você simplesmente vai lá e acha a gama que tem esses parâmetros, que é essa cor preta, qual que é o valor esperado dela? Qual que é a variância dela? Esses aqui, se você não lembra, está lá na Wikipedia. Esperança de uma gama, variância de gama. Então, são esses números. Então, a gaussiana que melhor aproxima a gama é aquela gaussiana que tem a mesma esperança e a mesma variância da distribuição desconhecida. Ou seja, é essa linha pontilhada aqui. Bom, acontece que o que a gente quer para KL é impossível fazer essas contas exatas. Isso aqui só é possível fazer com esses toy examples aqui muito simples. Então vamos voltar aqui no resumo da KL que é necessário para o Variational Autoencoder. A gente, se eu falar de duas distribuições desconhecidas, K e P, a KL de K e P é dada por isso daqui. Essa é a distância entre uma distribuição genérica Q e uma distribuição P para um vetor Z. Aqui devia ser P, aqui devia ter parênteses aqui em torno desse Z, tá, gente? Então, é Q de Z sobre P de Z e Q de Z do lado de cá. E, em geral, a KL do KP é diferente da KL do PK, do PQ. Desculpa. Além disso, essa KL, isso é uma propriedade que eu não falei, ela é sempre não negativa, ela é sempre maior ou igual a zero. E outra propriedade interessante, que eu também não demonstrei aqui, é que a KL de duas distribuições ela é igual a zero se e somente se as duas distribuições são idênticas. Então, se elas forem idênticas, se Q e P for a mesma coisa, a KL é zero entre elas. Caso contrário, ela é positiva. Se Q for diferente de P, ela vai ser maior que zero. Ela não vai ficar igual a zero.
Ela só é zero se e só se elas forem iguais. Se for diferente, ela é estritamente positiva. E ela vai aumentando à medida que uma delas fica muito diferente da outra. Então vamos voltar lá para a log verossimilhança. Vamos considerar a log verossimilhança de um único exemplo. Lembrando que a log verossimilhança geral é a soma sobre todos os exemplos da amostra. E vou voltar agora àquele problema da inconsistência do modelo de rede neural. Eu vou rever o slide onde esse problema foi mencionado e que foi ignorado a seguir, né, os slides anteriores. Então, estou aqui com o mesmo slide, copiei ele de novo, tá? A ideia era que, quando eu especificasse, pegando aqui do lado direito, quando eu especificasse 3 dessas distribuições, a outra estava automaticamente determinada. E eu não quero fazer isso, eu estou querendo escolher essa distribuição de um jeito meio forçado. Eu quero forçar ela a ser uma gaussiana, que não é essa fórmula exata aqui. Então, o que eu vou querer fazer com o meu Kullback Library? Olha aqui, a ideia legal é a seguinte. Na hora que eu fixar essas 3, essa daqui está determinada e eu sei lá o que é isso. Eu quero achar a gaussiana que melhor aproxima essa distribuição que está aqui, que eu não sei quem que é. É isso que eu quero. É aí que eu vou usar o Kullback Library. Então, eu vou, porque eu não sei gerar, não sei trabalhar com outras distribuições muito diferentes da gaussiana, o que eu vou fazer é procurar, então, na classe das gaussianas possíveis, qual é a gaussiana que melhor aproxima essa distribuição. E agora não é uma gaussiana com uma média, uma variância, vai ser uma gaussiana gigante aqui. Então, a verdadeira distribuição, P de Z dado X, não é a do modelo de rede neural que a gente está propondo. A gente está propondo modelar essa coisa aqui usando essa gaussiana, supondo que o código Z é bidimensional lá no meio, bem pequenininho, eu estou querendo isso daqui, que ele vai gerar um código Z1, Z2, que depende da entrada, função aqui da entrada, e esses 2 elementos aqui vão depender da minha rede neural. Para diferenciar a verdadeira P de Z e a deste modelo, eu vou ampliar um pouquinho a notação. Então, a distribuição de probabilidade do nosso modelo, eu, em vez de chamar ele de P de Z dado X, eu vou usar esse Q aqui. Para ficar mais nítido, assim, olha, isso aqui não é exatamente a distribuição. É uma distribuição de probabilidade, mas é uma distribuição que eu estou impondo em cima dos dados. Eu estou tentando aproximar uma verdadeira distribuição, que é essa daqui, PZ dado X, que não é rede neural, então nem tem parâmetro aqui nessa distribuição. Essa é a verdadeira distribuição, e eu quero encontrar uma rede neural, que vai ser representada aqui, que aproxima essa outra. Então, a log verossimilhança para o vai, então, ela é a seguinte, não sei se você vai estar lembrando, deixa eu voltar. Isso aqui está meio tarde aqui, não sei se vai dar para entrar nesses detalhes aqui. Olha aqui. Nossa Senhora, estava lá atrás, peraí. Eu dei um salto ali naquele slide, eu acho que eu fui meio rápido demais ali. Lá atrás, aqui, era a log verossimilhança para um dos dados era essa expressão, tá bom? Que é o P θ de X dado Z, B de Z. Então, o que eu estou fazendo aqui, eu devia ter repetido isso lá atrás, o que eu estou fazendo agora, olha só, então o meu log do P de X, ele vai ser o QZX, não, deixa eu escrever isso aqui melhor, desculpa, tá? Eu vou conectar isso com o que está lá, tá certo isso que está aqui, eu tinha que ter. Ok, então, vamos lá. Pode... deixa aquele último slide para lá. Eu não vou precisar dele aqui agora, não. Confundi as coisas um pouquinho aqui agora. O log do P de X. Então, eu estou olhando para um dado, esse P de X aqui, essa distribuição marginal. Aliás, deixa eu lembrar.
Lá atrás eu tinha dito que eu estava aparecendo com uma medida que nem só uma das redes estava aparecendo, a rede do decoder, e não a rede do encoder, ou o contrário, não lembro. Então, eu quero que apareçam as duas redes aqui, a do encoder e a do decoder. Então, é isso que eu vou tentar forçar aqui agora, um truque para fazer a minha função de custo, que é a log verossimilhança, fazer aparecer tanto o encoder quanto o decoder, para eu poder minimizar e achar essas duas coisas. Aí, como é que eu faço isso? A distribuição de probabilidade dos dados que eu tenho em mãos, o log dessa distribuição, é a mesma coisa que o log dele, né? A mesma, estou repetindo aqui, olha, a mesma coisa, né? Vezes essa integral aqui. Por que é vezes isso? Porque isso aqui é igual a 1. Essa é a mesma coisa que 1. Por que é isso? Porque eu estou pegando uma distribuição de probabilidade, é a distribuição do code Z dado X. Tá, essa distribuição, eu nem sei ainda direito esses valores aqui para o φ, mas qualquer que seja o valor do φ, isso aqui é uma distribuição de probabilidade. Se eu integrar sobre todos os valores possíveis de Z, isso aqui dá 1. É a propriedade de distribuição de probabilidade. Ah, então tá. Então, isso daqui é a mesma coisa que isso vezes 1, que é isso que está do lado de cá. Bom, como esse pedaço aqui ele não depende do Z, do código, é só a distribuição a chance de gerar uma imagem X determinada, eu vou pegar esse troço que não depende de Z e jogar aqui para dentro da integral que depende, que está sendo integrada em Z. Então, passo aqui para dentro do sinal da integral. Agora, faço mais um truque. Deixo esse cara aqui, tá? E esse pedaço que está aqui, entre colchetes, eu vou agora representar o P de X desse jeito aqui. O P de X, se você lembrar lá atrás, devia ter escrito isso, mas lá atrás a gente viu isso. Onde que estava aquele uma má notícia? Ué. Aqui. Isso. Então, olha, troca esses dois aqui de posição. Passa o P de X para cá e passa o P de Z. Então, pegando esse lado direito aqui e igualando com esse outro lado direito, eu posso isolar o meu P de X. Seria a mesma coisa que trocar esses dois aqui de posição. Então, o meu P de X que está aparecendo lá naquele último slide, eu vou pegar isso daqui, né, essas duas coisas trocadas aqui, né, escrever o P de X lá desse jeito, com essa razão complicada aqui. Eu estou aparecendo, e realmente eu estou complicando lá. Essa parte é mais delicada mesmo, tá, gente, do vai aqui. Deixa eu deixar assim, porque eu posso ter que voltar lá no slide. Então, então agora que esse P de X, esse camarada aqui, ele está aparecendo desse jeito mais complicado, e a razão disso é aquelas igualdades que eu mostrei anteriormente. O log dessas quantidades, vezes esse Q aqui. Agora, esse pedaço aqui, eu vou lá dentro, vou multiplicar e dividir por essa mesma quantidade aqui. Então, eu estou pegando isso daqui, mantenho isso aqui igual, multiplico e divido por essa quantidade, esse lado aqui também permanece a mesma coisa, e agora reorganizo esse pedaço aqui, tomo log de alguns dos pedaços. Então, por exemplo, esse pedaço aqui eu isolo, né? Isso aqui tudo é um produtório, fica a mesma coisa que o log de isso daqui, então log disso, vezes o log dessa razão aqui, ó, dessa razão, PZ sobre isso, então log disso, tá aqui, vezes, né, essa razão aqui, ó, então que é essa, mais esse vezes aqui, mais esse log aqui. Então o que eu fiz aqui foi quebrar esse pedaço aqui nesses três pedaços, nesses outros três pedaços. E agora, bom, então repetindo aí aquela fórmula que a gente viu anteriormente, eu agora faço a integral, né? Passo esse troço aqui para dentro de cada um desses pedaços e fico com essa expressão grande aqui. Onde esse primeiro pedaço é o log disso, né, a integral do log desse troço, vezes esse negócio aqui dz. Tá aqui, ó, tudo essa catatal aqui. Depois vai aparecer aqui agora, eu vou trocar esses dois aqui de posição, passo esse aqui para cima e esse outro aqui para baixo e ponho menos aqui na frente. Então, vai ficar menos
vai ficar o log dessa razão aqui, vezes esse outro pedaço. Isso é a mesma coisa que o KL dessa distribuição e dessa outra aqui. Mais esse último pedaço, que é o KL, aqui vai ficar o Q aqui também, o PZ, mais o KL desse pedaço aqui. Ok. Tudo isso daqui fica igual agora ao seguinte, esse pedaço que eu deixo ele aparecendo aqui, e essa primeira parte, esses dois primeiros termos aqui, ele é chamado a função de custo do Variational Autoencoder. Então, esse pedaço aqui, essa soma desses dois termos, é chamada a função de custo do Variational Autoencoder. A última expressão que está aqui, ela está mostrando a verossimilhança dos dados. Desculpa. Essa última expressão está mostrando que a verossimilhança dos dados, lá em cima, a gente pode ver ela como a soma de dois termos, dois pedaços. O primeiro, que é isso daqui, vai ser a nossa função de custo para o vai. Ela envolve tanto os parâmetros da rede encoder quanto da rede decoder. Olha, tem aqui o φ e está aqui o θ, desculpa. Está aqui o θ e está aqui o φ. Aqui só está aparecendo o φ, né, nesse outro pedaço aqui. Mas beleza, mas nesse pedaço, nessas duas, né, nesses dois termos, aparece o φ e o θ aqui aparece o φ, então φ e θ estão aqui, estão envolvidos aqui. Nessa última aqui, aparece apenas uma delas, o φ, tá? Que é a do encoder, distribuição do encoder. Então, o segundo, né, esse segundo termo, é a distância KL entre a verdadeira distribuição PZX e aquela fornecida pelo nosso modelo, QZX. A gente sabe que a KL ela é sempre maior ou igual a zero. Se eu conseguir fazer com que a minha distribuição aproximada, a minha distribuição que eu estou usando gaussiana, fique próximo dessa verdadeira distribuição que está determinada pelos outros parâmetros, pelas outras distribuições que eu estou fixando no meu modelo, então o que eu vou ter é que essa KL aqui deve ser próxima de zero, não deve ser muito grande, porque vocês lembram que quando isso daqui for igual a isso, a KL é zero, é exatamente zero. À medida que eu vou me afastando um pouquinho, ela vai ficando um pouco diferente. Então, o que a gente faz no Variational Autoencoder é, eu não vou procurar o θ e o φ que façam com que essa verossimilhança seja a máxima, a melhor possível. Não vou maximizar a verossimilhança. Eu vou jogar fora esse último termo aqui, na expectativa de que ele seja próximo de zero quando eu fizer esse outro pedaço, que é essa função de custo aqui pequena. Essa função de custo ou essa verossimilhança, né? Então, o que eu vou fazer, esse outro pedaço, isso aqui, que é igual a isso, eu vou jogar fora esse pedaço, ficar só com esse daqui, e vou torcer para que esse pedaço aqui seja pequeno. Ao encontrar o θ e o φ que façam com que essa outra parte aqui fique grande, maximize esse pedaço, eu consigo, eu espero, né, eu tenho expectativa, eu torço para que esse outro pedaço fique pequeno. Não tenho garantias de que a gente está minimizando esse termo KL que foi ignorado aqui. Não tem garantia. Entretanto, é o que em geral acontece, porque quando a gente acha φs e θs que são razoáveis para esse pedaço aqui, acaba fazendo com que esse cara fique próximo desse PZ aqui. Mas não tem garantias de que a gente está fazendo isso. Essa técnica aqui ela é chamada de ELBO, ou Evidence Lower Bound. Por causa disso, eu estou pegando a verossimilhança e, na verdade, não trabalhando com ela diretamente, mas com um valor que está abaixo dela. Lower bound. E aí o que acontece? E esse é um truque que a gente está fazendo, porque eu consigo agora obter o vetor gradiente via backpropagation com relação a θ e φ dessas expressões que aparecem aqui. Porque aqui dentro o que está aparecendo é tudo gaussianas, e eu sei integrar gaussianas, eu sei trabalhar, embora essas expressões aqui pareçam super complicadas e difíceis, na verdade, o termo KL, usando gaussianas aqui, ele acaba sendo simples. Por exemplo, a divergência, se isso aqui é uma gaussiana, isso aqui também é uma gaussiana, a divergência KL entre duas gaussianas, ela tem essa fórmula fechada aqui. Aqui também vão ter duas gaussianas,
mexendo aqui. Então, esse pedaço que também eu consigo trabalhar nele, não é uma coisa complicada. Então, eu consigo uma fórmula para esse pedaço, consigo uma fórmula para esse outro pedaço aqui também, e acabo, então, encontrando o termo, por exemplo, o KL aqui, olha, esse termo aqui, por causa dessa fórmula que tem aqui, eu consigo descobrir, eu estou passando mais rápido aqui agora, tá, gente? Eu consigo descobrir quem que é essa expressão, tá aqui, ela vai ser, aqui, são somas de variâncias e médias, cada uma dessas coisas aqui vão ser redes neurais, que eu vou estar modelando, então, esses parâmetros φ aqui dependem da rede neural, e consigo encontrar aqui os gradientes com relação a φ facilmente obtido, porque cada um desses termos aqui é a saída de um neurônio na rede neural do encoder. O primeiro termo, no elbo, ele é um pouco mais complicado, esse primeiro termo que eu estou dizendo aqui. Mas a gente pode encontrar o gradiente dele também. Eu vou só falar rapidamente aqui, não vou tentar mostrar ele não, tá? Esse gradiente, isso aqui já é complicado o suficiente para... O outro é mais complicado um pouco, mas a gente consegue encontrar esses gradientes. Então, eu consigo encontrar o gradiente para esse pedaço aqui, pessoal, esse pedaço que era uma aproximação para log verossimilhança, tanto esse daqui, né, esses dois termos aqui, eu consigo derivar em relação a θ, consigo também derivar em relação a φ, que são os parâmetros dos meus encoders e decoders. Com esses dois gradientes, eu consigo executar o estocástico, o gradient descent, para otimizar os parâmetros do codificador e do decodificador. Pessoal, eu sei que eu passei meio rápido aqui nessa parte teórica final. Existem livros e materiais que descrevem isso com um pouco mais de detalhe, nunca é muito detalhe, mas não dá tempo da gente descer em mais detalhes aqui não. Então eu já estou quase terminando o meu horário de aula aqui e nem entrei em GAN, que era uma coisa que eu queria fazer hoje. Então, vou só terminar aqui com um exemplo do MNIST. Esse exemplo é basicamente uma cópia desse código. Agora, se você passou pelos primeiros autoencoders, lá os códigos de autoencoder, você deve estar se sentindo mais à vontade agora com o Keras. E aí, esse código que eu coloquei lá na página, na verdade eu modifiquei um pouco esse código aqui, você consegue acompanhar ele direitinho para gerar. Não vou acompanhar aqui, ele está mais ou menos descrito lá, mas está aqui, então, o que ele está fazendo? Gerando redes para esses pedaços aqui, aí gerando Zs, gerando lá todo o autoencoder. Tem lá o código completo. Então, o exemplo do MNIST é feito com esse exemplo mais simples. A gente pode pegar termos... Então, está aqui o resultado do autoencoder que a gente fez, passando, então, no espaço latente com os 2 dígitos. Isso está lá no código também, para você reproduzir. Você vai encontrar, então, uma codificação agora que não tem aqueles... Quer dizer, não é perfeita, né? Mas ela não tem agora aqueles buracos tão grandes que a gente achou quando a gente rodou o autoencoder. Ela está um pouco mais concentrada aqui, compacta. Continua acontecendo alguns problemas. Um deles é que, como vai é um modelo generativo, a gente também pode usar esse vai para gerar novos dígitos. Então, se você varrer aqui o espaço latente, você gera... Deixa eu só olhar aqui quanto que falta. Está quase terminando, tá, beleza. Isso a gente consegue, então, gerar imagens diferentes. A gente pode gerar faces de celebridades, tem aqui alguns GitHubs para gerar isso, mas aí o tempo... Sei, rodar e tal é bastante longo. Agora, o resultado, aqui está o input, aqui está a reconstrução das mesmas imagens, e aqui estão imagens geradas, né, geradas ali, depois que você aprendeu as redes, você gera imagens novas que não fazem parte do seu banco de dados. São essas aqui. A qualidade, a rede que você está usando aqui não é tão sofisticada, é uma rede simples, você pode rodá-la no GitHub, mas, de qualquer maneira, você observa que, embora o input seja uma imagem com uma qualidade bem razoável, tanto a reconstrução da imagem correspondente, quanto as novas imagens que estão sendo geradas, elas deixam a desejar.
Você já deve ter visto exemplos aí pela internet afora de reconstruções ou geração de novas imagens que têm uma qualidade muito superior a essas daqui. Aí você pode pensar, mas será que isso não foi as redes que foram usadas lá no Variational Autoencoder? Às vezes, se você gerar redes mais profundas ou com mais... Você consegue gerar VAIs com melhor qualidade aqui, etc. Olha, o que acontece é que a gente já tem métodos melhores para gerar, e por isso eu não estou gastando tanto tempo no Variational Autoencoder, a gente já tem métodos melhores para gerar essas imagens, que são as GANs. As GANs, elas não só geram, fazem essa tarefa aqui melhor do que as VAIs fazem, mas além disso, a gente ainda tem uma série de outras aplicações interessantes que a gente vai ver nas aulas de GANs. Uma coisa interessante que o VAI permite, e que a gente consegue fazer nas GANs também, mas só adiantando, eu não quero descer a esses detalhes, como é que isso faz com o VAI, porque a gente vai fazer isso com o GAN melhor, vai fazer melhor essa mesma tarefa com o GAN, é de, por exemplo, gerar features específicas. De novo, você acha, eu não tive tempo de fazer isso, podia ter tentado gerar isso lá com os MNISTs mesmos, ou com outras coisas, mas não fiz isso. Mas, por exemplo, eu quero gerar sets que tem o set cortadinho no meio. Podia ter feito isso. Se alguém quiser fazer isso, teria que ir lá e gerar um label lá para as imagens que tem o set cortadinho. Então, sem entrar em muitos detalhes, pessoal, porque realmente o tempo está acabando aqui, eu só quero falar o seguinte: é possível você acrescentar coisas, controlar mais as imagens que você vai gerar. Por exemplo, eu posso pensar aqui em passar essa entrada e quero que na saída esse cara apareça com um óculos. Como é que eu faço isso? Bom, eu tenho que ter imagens rotuladas de óculos no meu banco de dados. Mas eu não vou gastar tempo falando isso aqui, gente. Não é difícil, mas meu tempo realmente está acabando. Não quero falar muito sobre isso, porque a gente vai ver esse tipo de coisa, essa tarefa sendo executada no GAN, e lá vai ser melhor de ser executado. Bom, a geração de imagens com aprendizado profundo, ela é feita pelo aprendizado desses espaços latentes que capturam informações estatísticas sobre o conjunto de imagens que você tem, o dataset. Por amostragem e decodificação dos pontos do espaço latente, você gera imagens que nunca foram vistas antes. E tem duas ferramentas principais para a gente fazer isso. Os Variational Autoencoders, que são melhores do que os encoders, e os GANs, que é o próximo tópico e que a gente já devia ter entrado. As VAIs, elas resultam em representações latentes que são contínuas e que são bastante estruturadas. Por esse motivo, elas funcionam bem para fazer edição de imagem no espaço latente. Você quer trocar de rosto, quer transformar um rosto carrancudo em outro rosto sorridente, etc. Nós não vimos como fazer essas tarefas aqui com as VAIs. Não deu tempo de ver isso. Mas eu não quero fazer isso nas VAIs, não quero gastar esse tempo, porque a gente faz isso com as GANs, a gente faz isso melhor com as GANs, que hoje é considerado o estado da arte para esse problema. Então, pessoal, eu vou parar as VAIs aqui com lamento, porque eu gostaria de descer mais, eu acho esse assunto muito bacana e tudo, mas a gente tem que entrar nas GANs logo, a gente já devia ter entrado. Eu vou gastar esses meus 20 minutos finais exatamente entrando nesse assunto e começando ele, mas eu queria saber se tem alguma pergunta lá nos códigos, nas codificações, vocês têm um exemplo simples gerando as VAIs sem essas coisas interessantes aqui de esses controles aqui, etc. E ainda com o MNIST, mas eu já não gastei tanto tempo mais nas VAIs. Então, tem alguma pergunta, alguma questão, pessoal? Pessoal, Fala. tem só uma dúvida rápida com relação à arquitetura mesmo do Variational Autoencoder. Tipo assim, eu tenho um input inicial X, eu vou ter duas redes neurais diferentes para gerar a média do padrão, Média né? variância, Beleza, tranquilo, obrigado. E dá uma olhada no código que está lá, e você vai ver exatamente como é que faz isso usando Keras. Como fazer isso no PyTorch, eu sinceramente não sei.
Tá? Eu uso o TensorFlow sempre através do Keras, então... mas imagino que é mais ou menos uma coisa parecida. Ok. Então, pessoal, vamos ver as GANs aqui, que as GANs é uma ideia muito diferente. Eu acho muito revolucionária. Eu acho uma das coisas mais sensacionais dos últimos tempos. Eu acho isso aqui simplesmente... Nossa, que coisa linda. Que bom que eu ainda estava vivo para ver esse negócio aparecer, que é um assunto que eu estudo desde, sei lá, né, desde que eu sou mais novo, aí, de probabilidades, e isso eu acho que é uma das coisas mais revolucionárias de probabilidade. Eu ainda vi, então, uma ideia sensacional aparecer enquanto eu ainda estava vivo. Porque muita coisa que a gente estuda são ideias sensacionais, mas de gente morta, né? De ideia que já foi inventada há 200 anos atrás, 100 anos atrás, os 50, 60, o cara já morreu há 50 anos, 60 anos. Aqui não. Aqui essa ideia é inventada por esse cara, aqui essa foto é mais ou menos recente, né? Os GANs, muita gente deve conhecer, mas para quem se é novidade aí para alguém, né, a história bem curta das GANs, ela começou muito recentemente. Olha só, foi introduzida em 2014 no NIPS. Agora, na verdade, essa conferência chama NeurIPS, porque NIPS aqui tinha um tom parecendo com nipples, né, mamilos, então eu acho que eles ficaram meio constrangidos e resolveram chamar de NeurIPS. Então, mas na época ela ainda chamava NIPS, e 2014 é quando apareceu, e as pessoas que estão por trás é esse cara que está aqui em cima, o Ian Goodfellow, que estava fazendo um pós-doc, ele tinha terminado o doutorado dele em Stanford, estava fazendo o pós-doc dele lá em Montreal, com esse cara aqui, que é o Yoshua Bengio, que um dos ganhadores da medalha Turing, aí, do Turing Award. Está aqui a cara do paper. Tem mais gente no paper, tá? Tem mais gente listada, alguns são muito famosos ainda, o Aaron Kurville é muito famoso também. Então, na verdade, esses caras aqui todos são famosos, mas tem alguns que são incrivelmente famosos, né? Como o Bengio aqui. E o Ian Goodfellow, que agora está ali na Califórnia. Eu acho que ele está... Acho que ele está no Google, né? Não tenho certeza, não. É numa daquelas empresas grandes lá. E o Yann LeCun, que foi o criador aí do MNIST, é um dos vovós do Deep Learning, ele é diretor de pesquisa em inteligência artificial no Facebook, está na New York University também. Ele fala que GAN aqui é a ideia mais interessante dos últimos 10 anos em Machine Learning. Eu considero que essa é uma ideia mais interessante num período muito mais antigo, viu, gente? Muito mais longo do que 10 anos. A ideia da GAN, provavelmente você já viu isso daqui em outros lugares, mas só falar rapidamente, esses slides, inclusive, já deve ter coisas mais legais aí na internet recentemente. Eu não tive tempo de editá-los, então ele está aqui mais ou menos com a cara de 2 anos atrás, 1 ano e meio atrás. Isso aqui são imagens geradas pelas GANs. São tentativas de gerar quadros com artes abstratas, né? E realmente parecendo quadros. Com certeza é um quadro melhor do que o que eu seria capaz de fazer. Parece realmente um artista humano. Tem um caso que eu acho engraçado, assim, curioso, é que esse Christie's é uma casa de leilões e ela vendeu uma pintura gerada por uma GAN por $432 mil. A GAN era baseada num código aberto, escrita por esse cara aqui de Stanford. E a empresa, uma empresa francesa, eu acho, ela foi lá, pegou o código desse cara, gerou a imagem, entregou para a Christie's, que fazia leilões. A Christie's vendeu como gerado por um computador mesmo. Olha aqui está a primeira imagem, o primeiro quadro gerado, a primeira obra de arte gerada por um computador, pôs lá no leilão, vendeu, alguém pagou isso daqui por esse troço, levou para casa, e o dinheiro ficou, adivinha com quem? Com a empresa francesa que fez a imagem usando o código do Rob Barra. Então, como a maioria dos artistas de verdade, o Rob Barra, que escreveu o código, não viu nada do dinheiro que foi gerado aí na venda. Aqui está a coisa que, quando eu vi, eu falei, não, eu tenho que aprender o que é essa GAN, eu tenho que entender isso e eu quero trabalhar com isso.
faces de celebridades aqui que são todas falsas, né? Elas não existem. Elas são exemplos criados a partir de bancos de dados já existentes. E essas imagens aqui, elas não são pequenas variações de imagens reais. São exemplos simulados que são similares no sentido de que são que poderiam ser realmente celebridades, mas elas são geradas de uma maneira completamente aleatória. E é muito incrível isso daqui, né? Porque a qualidade das imagens é espantosa, incrível. E aí tem várias outras aplicações. Você tem personagens de anime, deve dar um trabalho gigantesco ficar desenhando esses caras aqui, fazendo os movimentos deles e criando os filmes, etc. E hoje é possível você desenvolver jogos ou animes, né, que você não precise de tantos artistas assim, a partir de uma base de muitas imagens de personagens femininas de animes, como essas aqui, né? Então são o cabelinho desse tipo, esses vários tipos de cabelos aqui, mais ou menos a mesma coisa, né? Os olhos gigantescos, né, relativamente ao rosto, é sempre essa coisa bem infantil aqui, bem bebê, né, do rosto gigante, o queixo pontudinho aqui e tal. Então, essas características, né, elas são capturadas pela rede neural, ela aprende isso, as GANs, e consegue gerar e colorir automaticamente os personagens do anime. Aqui está um outro exemplo bem legal de geração de poses. A gente tem como input uma certa pose, isso daqui. Além dessa pose, ela associada com a pose real, você tem um esquema aqui de pose desejada. Isso aqui é aquele negócio, esses pontinhos é como se fosse aquele... Como é que chama aquele negócio, gente? É aquele troço que... Eu não sou bom de jogo, eu não gosto de nenhum jogo de salão. Como é que chama? Cinetic? Kinetic? Como é que é? Que gera, assim, uma representação grosseira da pose, né? Tem os jogos aí, meus meninos jogam, eu não sei, minha filha joga, eu não sei como é que é o nome daquilo, não. Mas, bom, você tem aqui uma representação bem esquemática, então, com esse negócio, que eu esqueci o nome agora, que é a pose que você deseja que essa menina esteja nela. Então, essa é a imagem que eu tenho da menina. Eu tenho uma rede que foi treinada com uma base de dados, etc. Eu quero usar essa rede para fazer o seguinte, eu passo a imagem dela e, assim, um desenho bem esquemático de como eu quero que ela esteja. E aí tem a saída aqui. A saída, quer dizer, na verdade é essa daqui. Essa é uma imagem real de como eu realmente gostaria que ela estivesse. Aí, a partir dessa imagem real, eu posso pensar nessa representação grosseira aqui dessa imagem, que é ela com a perna dobrada, virada de frente, né, que ela está de costas, ela está de frente, segurando essa blusa, etc, etc. E aí, o que a minha rede faz? Ela consegue gerar essa coisa aqui. Não é igual ao target lá em cima, né? Mas é uma coisa bastante parecida. Lembra? Eu não vou ter esse target. É claro, para o treinamento da rede, eu vou precisar fornecer essas duas coisas aqui e mais o target. Aí eu aprendo, né? Eu tento criar uma rede que, quando receber isso, consegue gerar uma coisa parecida com isso. Lá na frente, o que eu quero, depois de eu ter aprendido a rede, é passar só essas duas coisas e ter a resposta da rede, que vai ser isso daqui. Que eu quero que seja o mais próximo possível de um possível target que eu teria. Então, estão aqui mais alguns exemplos desse mesmo projeto que está lá que você tem código aí no GitHub, se você quiser rodar. Sempre essas coisas demoram tempos horrorosos, viu, gente? Você tem que estar muito interessado no problema para rodar esses troços. Então, aqui está a condição, né? O que eu vou passar e o alvo, como eu gostaria que ela estivesse. Na verdade, isso aqui é uma representação muito grosseira dessa posição em que eu quero que ela seja gerada. É muito parecida com a entrada, só que agora com um close, né, muito mais próximo aqui. E aí estão os resultados que saem. Aí tem duas redes lá dentro, nesse paper, uma rede mais grosseira, uma rede que está dando um resultado mais refinado. Aqui é aquele exemplo que a gente viu antes, ó, a menina de costas, aqui a pose desejada, isso daqui é uma foto para ela, para a rede aprender como que
que deveria fazer, e mais tarde, se você usar isso daqui, só essas duas coisas como teste, ele gera esse resultado aqui. Aqui é a mesma coisa, a menina de frente, eu na verdade quero ela de costas aqui. Tá vendo? Então, aqui está a geração da rede, o que sai. Então é isso, você tem uma imagem de uma pessoa, você quer colocar a pessoa em outra pose. E você só dá um esquema aqui desses pontinhos, como se fosse esse jogo digital, e aparece, e a imagem é gerada. Pessoal, aqui nós estamos terminando, já faltam só 5 minutos. Deixa eu ver, deixa eu pular aqui alguns pontos. Que estou pulando alguns slides, tá? Esse aqui é um outro exemplo super legal, eu acho maravilhoso. Você vai passar como input uma fotografia real e do outro lado você quer que saia aquela imagem que você está fornecendo. Isso é uma foto real de um canal lá em Amsterdã. Eu quero que saia do outro lado a imagem desse canal como se fosse uma pintura do Monet. Está aqui a pintura do Monet associada com essa imagem. Ou então, eu posso pedir que ele gere isso como se fosse uma pintura de Van Gogh. Ou como se essa fotografia aqui, eu quero essa paisagem num quadro do Cézanne. Ou então no quadro desse japonês aqui, que eu não sei pronunciar o nome dele. O Kiyo, sei lá. Só faltam alguns minutos, deixa eu só passar aqui, talvez. Aqui estão algumas coisas mexendo com sentenças. Essas coisas eu não sei, geralmente vai precisar de redes recorrentes. Eu não trabalho com redes recorrentes, então, muito pouco mesmo, sem o mínimo do mínimo. Então, mas você pode fazer GANs que mexam com, que vão ter, de certa maneira, redes que trabalham com textos. E aqui o que é isso? A ideia é você aprender a gerar imagens a partir de textos. Então, você fornece para a rede, para ela fazer o treinamento, textos e imagens associadas àquele texto. Esse aqui é um texto escrevendo um girassol. Então, você vai fornecer vários textos que representam flores, né? Então, você tem o texto e a foto, o texto e a foto da flor, texto e foto da flor, vários, um banco de dados bem grande com isso. Depois de ter aprendido, você vai querer fornecer um texto novo e ele vai gerar uma imagem de uma fotografia, uma imagem de uma flor que representa aquele texto que você passou. E essa flor não existe. É um texto que não foi usado na base de teste e que não é exatamente igual ao que tem lá. Pode ser um tipo de flor que nem existe no mundo real. Você cria, né, você pode está fazendo uma ficção científica, um filme de ficção científica, você quer criar um girassol que tem umas outras coisas meio esquisitas nele, você escreve o texto e a rede vai se virar para gerar essa coisa, essa flor esquisita que você está pedindo para ele gerar e que não existe. Bom, pessoal, tem mais alguns exemplos aqui, mas eu acho que a gente já não está mais ficando com tempo. Tem o inpainting, que a gente viu que é parecido com aquele denoising, né, do autoencoder, que a gente viu anteriormente, e tem várias outras coisas, mas tem vários outros exemplos. Mas deixa eu só falar rapidamente o que a gente quer. Deixa eu passar aqui sobre alguns outros exemplos de rede neural, mas deixa eu só, para esses 5 minutos finais, apresentar o que é essa GAN, o que ela tem de diferente dos Variational Autoencoders, dos encoders, etc. É uma ideia radicalmente diferente. A ideia é que as GANs, que são redes para fazer todas essas tarefas, esse GAN ele pode ser visto como um jogo entre dois jogadores. Um dos jogadores ele é chamado de gerador, generator, e o outro é chamado de discriminador, discriminator. O gerador ele é encarregado de gerar novos exemplos o mais similar possível, mas ao mesmo tempo diferentes dos exemplos já conhecidos na base de treino. O discriminador ele é um jogador oponente do gerador. Ele é o encarregado de detectar que um exemplo é fake, criado pelo gerador. Todos os exemplos nos slides anteriores de tarefas, eles são baseados nessa mesma ideia aqui. E essa ideia tem a raiz delas em teoria dos jogos. Existe aí um curso, né, no nosso programa, que é do professor Pedro,
que oferece, que é de teoria dos jogos, é super legal, o Pedro gosta muito, e eu acho que eu vou rever esses conceitos de teoria dos jogos na próxima aula. Então, a gente já não tem mais tempo. Então, a ideia do GAN é isso, ela vai ser muito diferente. A gente vai ter uma rede neural que vai ser chamada de gerador. A gente vai ter uma segunda rede neural que vai ser chamada de discriminador. E essas duas redes, elas vão fazer um jogo entre si. A gente vai otimizar os parâmetros da rede do gerador e do discriminador, de maneira que no final do processo de treinamento, o gerador seja um jogador tão bom quanto o discriminador. Os dois são equilibrados, são jogadores equilibrados. O que significa equilibrado? Vai ter um jogo entre eles em que o gerador ele ganha, digamos, ganha $1 quando ele engana o discriminador, quando ele gera uma imagem falsa e o discriminador não consegue distinguir essa imagem, não consegue ver que ela é uma imagem, uma face de celebridade falsa, que não é uma pessoa real. Ele não consegue ver isso, então nesse momento o gerador ganha $1. Por outro lado, a função do discriminador é exatamente discriminar. Então, eu quero que no meio do caminho, esses dois jogadores fiquem equilibrados. O que significa equilibrado? Que esse cara aqui ele vai gerar uma imagem, e essa imagem ela vai ser muito boa, parecida com as imagens reais, de maneira que tem chance de enganar o discriminador. Mas essa chance não é 100%. Na verdade, o discriminador é muito bom também. Ele consegue capturar mesmo nuances que nós, humanos, nem conseguimos distinguir numa imagem que está sendo apresentada. Ele consegue olhar para a imagem e falar, não, essa imagem aqui é falsa, ela não é verdade. Então, a capacidade desse cara, ele é muito bom, mas esse outro cara aqui, por sua vez, também é excepcionalmente bom. Então, o que vai acontecer no final é um equilíbrio entre esses dois, de maneira que metade das imagens que o gerador gera, metade do que ele gerar, ele engana o discriminador. E o discriminador também é muito bom. Metade das imagens espetaculares que o gerador vai gerar e que são falsas, ele vai conseguir descobrir que é falsa. Então, eles estão equilibrados nesse sentido. Os dois, no fundo, têm 50% de chance de acertar. O gerador tem 50% de chance de ser bem sucedido em cada imagem falsa que ele gerar, e o discriminador vai ser capaz de discriminar 50% das imagens. Esse é o equilíbrio. Se você não tiver isso, um dos jogadores fica dominando o outro, passa a ser muito melhor do que o outro. Então, a gente vai criar duas redes e a gente vai tentar ficar modificando os pesos dessas redes até que esses dois jogadores entrem nesse equilíbrio que eu comentei anteriormente. Até que esse jogador é tão bom quanto o de baixo. Esse é um momento em que a gente vai ter, então, algumas das imagens que ele vai gerar vão ser tão espetaculares que o discriminador não consegue ver que elas são falsas. Ela passa e ela é realmente uma imagem espetacular, parecida com a base real de imagens de celebridades que tem do outro lado. Então, como fazer isso? Vai ter matemática parecida com a do Variational Autoencoder, tem uma dose de matemática maior aqui. Nessa base de matemática, eu vou descer a detalhes, como eu desci no Variational Autoencoder, eu vou descer até a mais detalhes, porque esse é um tópico quente hoje em dia. Né? O Variational também aparece e tal, né? Mas os GANs têm uma presença muito maior. Para cada 10 papers de GANs, aparece 1 ou 2 de Variational. Então, os GANs estão arrebentando. É isso que a gente vai gastar mais tempo. Provavelmente eu não vou conseguir cobrir tudo que eu quero nessas 2 aulas da semana que vem, que são as 2 últimas aulas que a gente vai ter. E aí eu vou tentar discutir com vocês, apresentar a proposta de fazer mais uma semana de aulas opcionais. Eu vou cobrir tudo que é relevante das aulas da semana que vem, código e teoria, mas eu vou fazer provavelmente 2 aulas adicionais, vendo algumas GANs mais específicas e alguns detalhes a maior na teoria, em aulas adicionais que eu vou apresentar para vocês, mas provavelmente eu vou sugerir que seja no ano que vem. Para esse ano vai estar muito difícil que eu consiga fazer, porque eu estou dando outro curso ao mesmo tempo, um curso de consultoria para Uzi Minas, e
e estou com o trabalho lá e com outras coisas, com alunos para orientar, isso, mas não vai dar, não vou conseguir pôr aulas extras aqui nesse ano ainda. Mas aí eu faço isso no ano que vem, talvez eu tenha que combinar com meus colegas para tentar mudar um pouquinho o calendário deles. Ok, mas vão ser opcionais as aulas. Se você não puder assistir, você não vai, né, não vai deixar de ganhar aqui, de ter aprendido o que são as GANs. É isso aí, pessoal. Já ocupei aí mais do que eu devia. Estou parando aqui. Se tiver alguma pergunta,